Botou a continuação. Não dá pra... Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, desta vez com Expressão no Ar, um programa que nós estamos iniciando hoje no Facebook do Amazonas Atual, comentando os assuntos da semana com a Rosiane Carvalho, nossa repórter de política. Rosiane, a semana começou com a leitura da mensagem do prefeito Arthur Virgílio Neto na Câmara Municipal, né, um ato que marca o ano legislativo da Câmara Municipal de Manaus. Qual foi a principal mensagem que o prefeito levou para a Câmara na segunda-feira? Pois é, a gente acompanhou, a imprensa toda local acompanhou a mensagem do prefeito Arthur Neto, que é um político que tem um perfil de palavras muito duras, né, um posicionamento muito firme sempre. A gente teve a oportunidade de entrar em contato com uma outra imagem dele, uma imagem mais recatada, né, uma mensagem sem muitas novidades, né, fazendo uma reflexão muito breve do período eleitoral, ponderando por diálogo em algum momento, né, e a gente vê que essa mensagem ela reflete também esse momento da prefeitura, né, um momento pós-eleição, né, o prefeito não está ali naquela condição de candidato, né, que precisa se sobrepor às questões todas e aparecer de uma maneira mais eloquente. E ele está aí em meio a uma crise, né, que não se encerrou em relação à questão do transporte coletivo. A crise de sempre, mas ela está num momento muito tenso, porque a classe trabalhadora ameaça aí a greve, a paralisação, mesmo logo após o anúncio do aumento da tarifa, que nunca é uma medida assim, muito simpática para a população, né? E houve ali também uma crítica ao governador José Mello, inclusive o prefeito pedindo que ele repensasse a decisão de retirar os incentivos fiscais do ICMS e do IPVA que foram cancelados pelo governo do estado para as empresas de ônibus. Isso certamente oneraria a tarifa, né? Pois é, a gente percebe que hoje o prefeito esteve hoje na Câmara Municipal de novo para fazer o anúncio da lei de incentivo à cultura e uma luta do setor, né, do setor da área de cultura. As pessoas se colocaram, se posicionaram. Manaus é uma das poucas cidades que não tem a lei ainda, né, e ela foi apresentada hoje na Câmara e é um dado muito positivo da luta desse setor, né, mas nesse momento da apresentação dessa nova lei, o prefeito tocou novamente no assunto da questão do transporte coletivo, e aí não se conseguiu segurar como na segunda-feira, né? Deu a alfinetada novamente no governador José Mello, falando que ele é um hóspede de Manaus, né? Uhum. E que toma medidas sem conversa, que ele defende a conversa, está sempre aberto ao diálogo e precisa ter a conversa para que a população não sofra. Agora a gente está falando do campo político, né? Ninguém pode não enxergar os dois como atores políticos que romperam no ano passado. O governador José Mello não está mais se escondendo das câmeras, né? Está à frente, quer aparecer mesmo, né? Como condutor do seu governo. E a gente percebe que ele veio do ano passado para cá apanhando bastante, né? Tendo como porta-voz muitas vezes dessas porradas, digamos assim, que ele levou, né, o prefeito Arthur Neto, né, e ele abria mão, né, desse recurso. Ele soma por ano, você sabe, o valor, atualizar o valor, que é em relação à questão do combustível, são 60 milhões ao ano, que o governo abre mão, algo nesse... O governo falava em receita de 50 milhões, mais ou menos, incluindo subsídio e incentivo de ICMS e IPVA, né? É um volume expressivo, né? Que ele estava cedendo, o governo do estado cedendo para a prefeitura e apanhando ao mesmo tempo. Então, quem é esse político que vai ficar o tempo todo apanhando calado? A primeira oportunidade que ele teve, ele reagiu politicamente, né? E ainda apontando que o dinheiro continuará indo para Manaus, porque vai ser investido em outras áreas. Então, a gente vê que essa dinâmica de bater, né, por meio do microfone e tudo mais,
ela vai exigir do prefeito de Manaus uma reflexão, né? Okay. A gente lembra quando esse recurso começou o governo do estado a ponderar esse recurso para Manaus para que o preço da tarifa não fosse maior. Foi no governo Eduardo Braga, né? E tinha como prefeito Serafim Corrêa, que não eram exatamente aliados, né? Exato. Mas aquele anúncio... Os incentivos fiscais, né? Incentivos de ICMS e IPVA. O subsídio foi em 2013, que já era no governo do Omar. Mas esse especificamente que o governo acabou de abrir mão e é o pivô dessas alfinetadas que a gente tem visto por meio da imprensa entre o prefeito e o governo do estado, é em relação a esse recurso que aconteceu na época do governo Eduardo Braga com o prefeito Serafim. Correto. E eles, mesmo não sendo aliados, tiveram a capacidade de conversar, né, de sentar e de abrir mão ali das suas, ao menos temporariamente, né, do que é necessário para um político, das vaidades políticas, e fazer o anúncio conjuntamente, trocando os louros daquela questão. Não me parece que há essa disposição, nem de um lado nem de outro, né, nesse momento. Então a coisa fica complicada mesmo. O outro assunto da semana é o anúncio de que a Assembleia Legislativa vai instalar a CPI da FEAM, né? O presidente anunciou ontem, o presidente Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa, que no dia 16 deve ser instalada a CPI. Mas já se passaram mais de 2 meses, né, desde que os deputados conseguiram a aprovação da CPI, assinaturas suficientes para a instalação da CPI. Mais de 2 meses depois, 78 dias, mas a Assembleia decide instalar essa CPI. É uma CPI que pode funcionar? Então, é uma avaliação que precisa ser feita, inclusive pelos próprios deputados, né? Porque eles têm sempre uma condição, no ano pré-eleitoral, né, de imagem muito fragilizada perante a opinião pública, né? Muitas vezes o poder legislativo é que está ali mais na linha de frente quando estão as críticas em relação ao que não trabalha, em relação à falta de independência, né? Todas essas questões. E no ano passado o governador enfrentou um problema sério ali, né, na Assembleia, com ameaças, inclusive quando teve aí a assinatura suficiente com assinaturas da base aliada para a abertura dessa CPI. O presidente da casa me parece que não tinha muita alternativa, o presidente Davi Almeida, a não ser instalar a CPI, porque o próprio regimento determina que não precisa de um parecer da Procuradoria. A deputada Alessandra Campelo esteve aqui conosco semana passada, falava a respeito disso, né? E inclusive a oposição ameaçou, né, que levar o caso para o judiciário para obrigar que a casa cumprisse sua própria legislação. Porém, ele surpreendeu a todo mundo. Ontem a gente já apurou aqui com alguns deputados, com funcionários da Casa da Legislativa do Estado, que as pessoas não esperavam que fosse tão rápido assim. Anunciou a abertura da CPI, incluindo governos anteriores, governos em que estão inserindo políticos, né, adversários do governo Melo. É porque, na verdade, a CPI da FEAM, ela começa com essa história de que o governo mandou dinheiro da FEAM para uma empresa que estava ligada a Sérgio Cabral, ex-governador que está preso no Rio de Janeiro, mas tem muita coisa que precisa ser investigada na FEAM, inclusive empréstimos para pessoas conhecidas, né, para parentes de políticos, e que ninguém sabe em que pé estão esses empréstimos. Tem empréstimos que não foram pagos, né, tem empréstimos que foram concedidos, ninguém sabe se legalmente ou ilegalmente. Então tudo isso tem que ser investigado nessa CPI. Essa CPI ela faz um desenho na nossa cabeça, pela condução dos deputados da oposição e da situação, de 2 armas, né? Uma apontada, tipo um duelo, né? Uma apontada para outra, olha, você tem munição, eu também tenho, e quem disparar primeiro, vamos ver quem vai sair mais machucado. É algo, me faz um desenho na cabeça nesse sentido. Mas é preciso que a Assembleia também verifique e analise com muita seriedade a sua responsabilidade diante dos fatos, são muito graves, né? Tanto os fatos envolvendo o que motivou as assinaturas, né, para essa CPI, quanto os fatos que a própria situação trouxe dos governos anteriores, né? Se propôs a abrir uma CPI para investigar esses fatos, vai ser necessária uma resposta adequada, para que ela não termine em pizza, né? Como as pessoas já começam a especular a respeito. Ok.
Um outro assunto é o prazo que termina, nós demos matéria esta semana no Amazonas Atual, o prazo da defesa do governador José Mello, né, para apresentar as alegações finais no terceiro processo de pedido de cassação dele no TRE. Qual é o crime agora apontado, o crime eleitoral apontado nesse processo, Rosiane? Pois é, na verdade, Valmir, é o segundo processo que começou a ser julgado do governador no tribunal, né? A gente acompanhou no ano passado, foram quase 6 meses de julgamento, em outubro, próximo aí da eleição, finalizou e o governador teve a cassação evitada por um placar de 4-3, né? A decisão final coube ao presidente do TRE, desembargador Iede Simões, que entendeu, né, que naquele processo não cabia a cassação do mandato do governador José Mello. Esse processo é aquele processo que envolve o uso da polícia militar, né? Não, esse é o terceiro, você falou que era o segundo, mas já foi condenado num, foi absolvido no outro. Sim, é verdade. Esse é o terceiro. Me desculpa, eu estou equivocada. Esse é o processo que envolve umas 9 denúncias, entre as quais o caso Naiblé, que é o caso que motivou a cassação, a primeira cassação do governador, né, em janeiro do ano passado. Esse processo, ele é o processo que está prestes a subir para o TSE, esse segundo processo, né? Sim. Ele teve o julgamento ontem dos embargos de declaração, é um recurso especial que cabe à própria corte, né, que deu a sentença, e 3 meses depois do final do julgamento, e esse processo, ele agora vai estar, digamos, pronto para que quem contestar a decisão primeira de absolvição do governador possa recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o segundo processo. O terceiro processo, que é o que nós estamos falando a respeito de pedido de cassação do governador, que vai começar a ser julgado, é o que envolve o uso da polícia militar, né? Isso. A gente lembra que na época da eleição, o comandante, por recomendação do Ministério Público Eleitoral, né, o comandante da polícia militar foi afastado, haviam gravações, né, de indicação do uso da instituição polícia militar, atuando a favor da campanha do governador José Mello. Uma denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral. Detalhe interessante dessa denúncia é que o adversário do governador José Mello, que é o autor da maioria dos processos de cassação, ele não é parte desse processo. Esse processo ele é eminentemente do Ministério Público, né? Certo. Neste processo, né, na segunda-feira, termina o prazo da defesa das alegações finais. Após o cumprimento desse último rito, digamos assim, de defesa, o processo está pronto, vai para o relator, que é o desembargador João Simões, e ele vai analisar todas as provas, todos os depoimentos que foram colhidos, e aí fazer o seu voto. Em entrevista ao Amazonas Atual, em dezembro do ano passado, ele falou que não pretendia segurar processo nenhum e que tão logo chegassem todas as questões conclusas, né, que se dependessem do voto dele, ele ia preparar o voto e levar para julgamento. Há quem diga que esse é o processo mais denso, né, que tem um conjunto de provas mais contundentes contra o governador, né, de uso da máquina administrativa em favor da eleição dele. São muitas gravações, né, são muitas testemunhas, e não são testemunhas, digamos assim, que a defesa consiga apontar fragilidades, como a defesa tem apontado no processo que cassou o governador por conta em função do repasse para a ONG da empresária Naiblé, né? São testemunhas que são oficiais da Polícia Militar, né? Usaram gravações. Então, assim, pelo que a gente percebeu nas apurações, né, no trâmite do processo, é que a defesa está muito focada nos detalhes técnicos, né? É muito interessante isso na Justiça Eleitoral, porque detalhes muito técnicos inviabilizam, né, prazos, provas colhidas que a defesa possa indicar que foram colhidas irregularmente, né? Uma delas, por exemplo, é uma gravação que aconteceu dentro do comando da Polícia Militar, né, com os oficiais, que é apontada como prova no processo. A gente percebeu durante os depoimentos que a defesa questionou várias vezes as testemunhas se aquela gravação ela tinha sido feita
com o conhecimento de todas as pessoas, né? Porque há uma indicação que aquele ali era um ambiente interno, né? E essas questões, se era uma gravação no ambiente interno ou se era uma gravação no ambiente externo, são todas levadas em conta no momento de se validar ou não uma prova. E todas as provas colhidas a partir daquela gravação, né, podem cair se essa gravação for considerada irregular. Então, tem todos esses detalhes técnicos a serem avaliados aí, que devem estar na pauta do TRE, segundo o desembargador João Simões, nos próximos dias, em março, enfim, né? O tempo corre, Rosiane, mas nós temos aqui ainda dois assuntos. Só para a gente não sair do eleitoral, nós demos esta semana uma matéria dizendo que 29 prefeitos do interior do estado estão na mira da justiça eleitoral e podem perder o mandato. É muita gente, né? Quase metade dos prefeitos do interior. É muito problema, né? Porque a gente vê já das eleições anteriores um troca-troca de cadeira que nunca, assim, as prefeituras do interior elas já passam por várias questões, né, problemáticas de administrar uma cidade no interior, né? Funcionalismo público, as pessoas sobrevivem muito, né, desse organismo todo. E quando se troca, né, prefeito, seja ele o prefeito, o vice ou o presidente da Câmara, a gente vê que tem toda uma mudança de cadeiras, até no funcionalismo, na condução das coisas todas. Então gera uma instabilidade muito grande, né, política e administrativa e econômica, né, nos municípios do interior. E a gente percebe que, assim, esse processo eleitoral ele é muito complexo, né? Você vê que há prefeitos eleitos que tomaram posse que ainda estão com mandato subjúdice, porque o registro que foi pedido em agosto do ano passado ainda não chegou ao seu trâmite final, né? Um processo desse, ele começa a ser instruído em primeiro grau, daqui a um tempo que vai se ter uma decisão em primeiro grau, aí cabe liminar, né? Não é como o governador que consegue, se cassado, se manter no cargo, como é o caso do governador José Mello, se mantém no cargo porque tem um efeito suspensivo, uma jurisprudência no TSE que permite, né, essa definição no Estado para não se gerar uma estabilidade maior. Mas uma prefeitura do interior não tem esse parâmetro na justiça eleitoral. Então o que a gente percebe é uma mudança danada e a gente tem aí pelo menos 29 cidades nessa condição, né? Essa é uma das matérias que nós tivemos maior audiência essa semana no site No Amazonas Atual, e não à toa, né? Isso gera uma expectativa muito grande nas pessoas na cidade, né? Porque muda tudo. Certo. Adail Pinheiro, esta semana a desembargadora Carla Reis mandou de volta à prisão, né? Quer dizer, não é de volta à cadeia, é de volta à prisão domiciliar, né? Porque ele estava, na verdade, perdoado da pena, né? Agora é você que leu toda a sentença da doutora Carla, pode explicar pra gente o que motivou. Ela tirou, inclusive, o segredo de justiça, né? Um passo muito importante, inclusive, para os processos que a gente tenta acompanhar aqui no Amazonas, e acaba que a exceção vira a regra, né? Na verdade, ela tirou o segredo de justiça desse processo, né? Desse processo do Adail Pinheiro, alegando que, inclusive, é melhor para a defesa deles que o processo esteja sem o segredo de justiça, para que eles possam defender o cliente deles mais adequadamente. Sobre a decisão de mandá-lo de volta ou de revogar a decisão do juiz Luiz Carlos Valois, que concedeu o induto ao ex-prefeito Adail Pinheiro, ela diz que está totalmente irregular, está fora, inclusive, dos padrões definidos no decreto presidencial do presidente Michel Temer do ano passado. Ela disse que a decisão do Luiz Carlos Valois é ilegal, né? Então, por isso, ela revogou a decisão dele de perdoar a pena do Adail Pinheiro e ele continua, então, em prisão domiciliar novamente. Agora, Valmir, logo depois que a gente publicou essa matéria no site, eu recebi aqui no WhatsApp umas mensagens de alguns advogados que são fontes do site, né, do Amazonas Atual, indicando que pode ter uma reviravolta aí favorável a Adail, de que o Ministério Público do Estado, que recorreu, né, dessa decisão que foi favorável a ele, possa ter recorrido fora do prazo, né? E aí a gente precisa ficar atento nos próximos movimentos, porque tudo que envolve o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, é polêmico e
via de regra, nos surpreende, né? Exatamente. E para finalizar, a secretária de saúde foi anunciada, né? Saiu o decreto do governador José Mello nomeando a secretária Mercedes Gomes de Oliveira. Olha que coincidência, Gomes de Oliveira é o mesmo nome da Edilene Gomes de Oliveira, que é a primeira dama, né? Mas a Mercedes não tem parentesco com a Edilene, a gente já apurou isso, né? Ela é uma enfermeira que já estava atuando na Suzano como secretária adjunta para assuntos da capital, né? Na Suzano, e vinha tratando inclusive alguns assuntos com mão de ferro, como foi a questão dos laboratórios reunidos, que ameaçou paralisar os serviços, né? Querendo forçar o governo a não reduzir valores de contratos com eles, mas ela bateu o martelo, disse que não arregaria, né? Não cederia, e agora ela vira secretária de saúde, né? Ela derrubou o atual secretário, o governador José Mello, que era o secretário. Ele falou que ia ficar um tempo mais, deve ter ficado aí uns 10 dias, eu acho, desde o anúncio dele. O Mello disse que essa coisa de... Não é a primeira vez que acontece, né? Não sei se você lembra do Arthur Virgílio, no primeiro mandato, agora no mandato passado, com o secretário de infraestrutura, né? Quando saiu eu não lembro agora o nome do secretário, ele disse que ele seria o secretário, né? E colocou uma pessoa lá que acabou virando depois secretário, né? Foi nomeado como secretário. É muito complexo ficar o próprio governador à frente de uma pasta tão importante, né? Com tantos problemas, que inclusive não saiu do foco de uma investigação da Polícia Federal, dá até uma imagem negativa para o governo, né? De ter menos cuidado, inclusive, com aquela pasta. Embora o governador tenha dado ali muita ênfase no seu discurso, mas ele tem muita coisa para cuidar, né? Então precisa delegar. Não à toa existe essa estrutura de secretariado. Agora, o interessante é que ele nomeia mais uma pessoa com perfil técnico, né? O governador tem feito uma reforma administrativa aos poucos, né? Às vezes muito reativa de problemas. A gente percebe que ele tem encontrado pessoas para colocar em pontos chaves do governo dele, pessoas técnicas, né? A gente apurou aqui com as fontes, pessoas ali da Suzano, indicando que você falou na primeira-dama é uma funcionária do Estado há algum tempo, né? Já tem as suas relações, conhecimento, e que a Mercedes Gomes é uma pessoa que tem aí a simpatia da primeira-dama, né? A amizade da primeira-dama, Edilene. Chegou inclusive aquelas fofoquinhas, né, de bastidores, aquelas informações que vão chegando pra gente de que a Mercedes também esteve envolvida em algumas situações que fragilizaram o ex-secretário Pedro Elias. Porém, a gente viu nas declarações públicas do governador que ele o tempo todo foi muito... prestigiou muito, né, o ex-secretário, disse inclusive que ele tem um espaço para ele, né, no governo, assim que ele resolver os problemas pessoais. Tem um detalhe, né? No ano passado, quando o governador deu uma entrevista para o Amazonas Atual e a gente questionou ele a respeito do Sidney Leite, o deputado estadual que tinha acabado de deixar a CEPRO também, o secretário, como titular, né? Ele disse que estava aberto, que a CEPRO, ele era um técnico excelente, e a própria CEPRO poderia receber o Sidney novamente. Menos de 2 meses depois, ele disse, não tem mais espaço para o Sidney, ele tomou a decisão dele. Exato. E nós já temos ali uma outra indicação. Olha, o Expressão no Ar fica por aqui, lembrando que às 16 horas nós temos uma nova entrevista ao vivo com o deputado estadual Serafim Corrêa. Vai falar da cartilha dele, né, sobre transparência, dicas importantíssimas, né, de como você pode ter acesso nos sites do governo federal, para os repasses que as prefeituras do interior recebem. Isso vai ser muito importante nesse processo que a gente acabou de falar, né, previsto para os próximos 4 anos em relação à justiça eleitoral, possíveis trocas e tudo mais, e a instabilidade que isso pode ocasionar no município. Ok. Muito obrigado pela audiência e até 16 horas com Serafim Corrêa.